Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de número 9 do curso de Análise Sintática 1. Nós estamos vendo os termos da oração. Esta é a última aula sobre os termos essenciais, o sujeito e o predicado, tá? A partir da aula que vem, começaremos a ver os termos integrantes da oração, mas seguiremos vendo os termos da oração, Análise Sintática 1, tá? Nesta aula veremos a classificação do predicado. Nós já classificamos o sujeito e hoje classificaremos o predicado. Antes, porém, aquele recado para quem não está inscrito no canal, tem de se inscrever. Os canais vivem de inscrição. A sua inscrição, portanto, é importantíssima para ajudar o canal. Tá? Se já está inscrito, basta curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos aqui embaixo. Me seguir nas redes sociais ajuda bastante também. E eu agradeço imensamente. Classificação do predicado. Nós já vimos na aula passada que o predicado se divide aí em predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Tá? São essas três classificações aí. Nós vimos também que do entendimento dessas... Para entender essas três classificações aí, nós temos que entender também a classificação sintática de verbo, que é essa aqui que está aqui. Os verbos, na língua portuguesa, sintaticamente, se dividem aí em verbo de ligação, verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto, que me dá essa subdivisão aqui. Isso tudo aqui se divide em verbo de ligação ou verbo significativo, que é bem fácil, de ligação só aquele ali, e os outros todos são verbos significativos, verbos de ação, digamos assim. Tá? Então o verbo ou é verbo de ligação, que é o verbo de estado, ou é o verbo significativo. Mas tem todas essas classificações aqui. Importantíssimo, nós passamos a aula toda, a aula passada, inteirinha, vendo isso aqui para a gente poder entender isso. Senão a gente não vai entender. Tá? Vamos lá, começando do início, o predicado nominal, que vai se construir com o verbo de ligação mais predicativo do sujeito. O verbo de ligação é um termo já conhecido de vocês, mas o predicativo do sujeito ainda não. Porém, é tão fácil que vocês vão dar risada depois que eu explicar. Pois bem, o predicado nominal vai se construir com um verbo de ligação, um verbo de estado. E eu pedi para vocês na aula passada decorarem, já começar essa aula de hoje com esses verbos aqui decorados. A gente já vai entender por quê. Pois bem, eu tenho três estruturas aqui e a gente vai dar uma olhadinha nos verbos. Ó, verbo ser está aqui. O verbo permanecer está aqui. E o verbo estar está aqui. Opa, tem tudo para ser predicado verbo nominal. Predicado nominal. O verbo nominal é depois, tá? Então, tem verbo de ligação está aqui, tem tudo para ser predicado nominal, tá? Que vai se construir com o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Eu tenho que ver agora se depois eu tenho o predicativo do sujeito. Porque se eu não tiver o predicativo do sujeito, não é verbo de ligação. Pode aparecer um termo adverbial depois. O que é o predicativo do sujeito? É uma característica do sujeito. Fácil, né? Olha aqui, ó. A festa seria a temática. A gente vai fazer a pergunta para o verbo, o que seria a temática? A resposta vai ser a festa. O sujeito é a festa. Agora, o que vem depois? É uma característica do sujeito? É. Temática é uma característica do sujeito. Então, eu tenho aqui um predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é isso, uma característica do sujeito. Se eu tenho o predicativo do sujeito aqui, significa que esse verbo é de ligação. Tá ali, verbo de ligação. E esse predicado é nominal. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Tá aqui. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Fácil, né? Muito fácil. Olha a estrutura que eu tenho aqui. O verbo é permanecer. Ele tá aqui, no verbo de ligação. Tem certeza que é verbo de ligação? A gente tem que conferir. Se o que vier depois é uma característica do sujeito, então ele é um verbo de ligação. Vamos fazer a análise sintática? Quem é que permanece parado? O gato. O gato é o sujeito. O que vem depois, parado, é uma característica do gato? É. Então isso aqui é um verbo de ligação, sim. E aqui eu tenho um predicativo do sujeito. O que me garante que isso aqui é um predicado nominal. Lá embaixo. Mesma coisa. O verbo é estar. Ele está aqui? Tá. É verbo de ligação? Tem que fazer análise sintática para ver o que vem depois. Quem que estava furioso? Eles,
Eles é o sujeito. Agora, o que vem depois, furiosos, é uma característica deles? É, com certeza. Então, eu tenho aqui um predicativo do sujeito. E esse verbo aqui, por consequência, é um verbo de ligação, porque o verbo de ligação liga uma característica do sujeito ao sujeito. Agora, a gente já sabe o nome dessa característica, é predicativo do sujeito. Pronto, eu tenho aqui 3 predicados nominais, pessoal. Por que predicado nominal? Porque o núcleo é um nome, parado, temático, furioso, são funções nominais, tá? Como a gente viu lá na classificação das palavras. Agora, olha essa estrutura aqui. Primeira coisa que a gente tem que observar. Pegar tá aqui nos verbos de ligação? Não, não tá. Opa, então já mexeu com a minha estrutura. Pegar não tá aqui, né? Não é verbo de ligação. Sabendo disso, eu tenho que ir para o meu próximo predicado, que é o predicado verbal, que vai se construir com o verbo intransitivo ou o verbo transitivo, não mais com o verbo de ligação. O verbo de ligação é com predicado nominal. Águas passadas, agora predicado verbal, que se constrói com o verbo intransitivo ou o verbo transitivo, que se divide aqui em direto, indireto e direto, indireto, tá? Isso aqui você já tem que saber. Pois bem, as estruturas estão aqui. O verbo pegar, o verbo discordar e o verbo surgir. Não são verbos de ligação. São, portanto, verbos de ação significativos. Ou são intransitivos ou são transitivos. Pois bem, vamos fazer análise sintática? Vamos. Quem pegou o ônibus? Eles pegaram o ônibus. Agora eu tenho o verbo pegar aqui. Quem pega, pega alguma coisa. Verbo transitivo direto, objeto direto. Predicado verbal. Todos discordam de você. Quem discorda de você? Todos. Quem discorda, discorda de alguma coisa. Percebo que aqui eu tenho um objeto indireto. Olha a preposição ali. O verbo transitivo indireto. E lá embaixo, né, o que surgiu? As luzes. Sujeito às luzes. Né? As luzes surgiram. Verbo intransitivo. Não precisa de complemento. Você vai perguntar aonde? Né? Eu vou dizer ao lado, que é um termo adverbial. Claro, se refere ao verbo também, aqui se refere ao verbo, né? O adjunto adverbial ele vai se referir ao verbo como a gente viu, né? Porém, não precisaria de complemento, é um verbo intransitivo, tá? Eu tenho aqui 3 predicados verbais. Por quê, pessoal? Porque o núcleo é um verbo e verbos significativos, né? Ou transitivos ou intransitivos, verbos de ação. E não mais verbo de ligação. Por isso, predicado verbal. O núcleo é um verbo, pessoal. Fácil, né? Pois bem, e o predicado verbo nominal? É uma mistura dos dois. Olha que interessante isso aqui. O predicado verbo nominal vai se construir com o verbo transitivo ou o verbo intransitivo, mais um predicativo do sujeito ou então um predicativo do objeto, tá? O predicativo do sujeito, a gente já viu que é uma característica do sujeito, ligada pelo verbo de ligação. E o predicativo do objeto é uma característica do objeto direto. A gente já vai entender, tá? Vamos tratar aqui da junção dos dois predicados, predicado verbo nominal, tá? O que eu tenho aqui? Eles chegaram da praia. A gente já viu que isso aqui, ó, é um predicado verbal, né? Ó, verbo chegar em transitivo, da praia é um adjunto adverbial, então a gente já viu que é um predicado verbal. E aqui eu tenho um predicado nominal. Eles estavam cansados, predicativo do sujeito, característica deles, predicado verbal e predicado nominal. O verbo de ligação está ali, né? Eu posso juntar esses dois predicados, o verbal e o nominal, num só. E aí eu terei, eles chegaram da praia cansados. Olha a estrutura. Eles é o sujeito, quem chegou? Eles, né? Chegaram, a gente já viu que é verbo intransitivo, da praia. E cansados aqui se refere a eles, que é o sujeito. Ou seja, eu tenho aqui um predicativo do sujeito. Está se referindo lá, ao sujeito eles, né? Isso aqui nada mais é do que uma mistura dos dois. Eles chegaram da praia, eles estavam cansados. Eles chegaram da praia cansados. Ah, professor, mas cadê o verbo de ligação daqui? Cuidado, ele fica implícito. Eles chegaram da praia e estavam cansados. No caso do predicado verbo nominal com o predicativo do sujeito,
o verbo de ligação ficará implícito. Eu não preciso repetir aqui o estavam. São coisas da língua portuguesa, da sintaxe da nossa língua portuguesa. Nos é permitido juntar o verbal com o nominal num só. E aí eu terei predicado verbo nominal. Porém, com predicativo do sujeito, porque cansados aqui se refere ao sujeito. E o verbo de ligação está aqui. Tá? Agora, olhem essa outra estrutura. Maria considera João um gênio. Quem considera João um gênio? Maria. Maria considera quem? João. Considerar é um verbo transitivo direto. Considera quem? João. Agora, olha que interessante. Eu tenho aqui um termo chamado um gênio. Esse termo um gênio se refere a João. João que era um gênio. E não mais ao sujeito como aqui. Eles, né, cansados, se refere ao sujeito eles. O termo um gênio é uma característica do João e não da Maria. Ou seja, um gênio é uma característica do objeto direto. Então eu vou dizer que eu tenho aqui um predicativo do objeto. Fácil, não é difícil, tá? Claro que a gente vai ver todos esses termos, não se preocupem. Acostumem-se com a ideia apenas. Saibam que é possível juntar um predicado verbal com o nominal num só. Predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal, com o predicativo do sujeito. E aqui eu tenho também um predicado verbo nominal, porém agora com o predicativo do objeto. Os alunos tendem a ter um pouco mais de dificuldade aqui, porque esse termo pode se confundir com adjunta de nominal, mas a gente vai sanar isso futuramente. Por ora, entendam bem esse quadro, porque isso existe sim, tá? E por que a gente chama de núcleo de verbo nominal? Porque o núcleo aqui vai ser um verbo e um nome, tá? O predicado verbo nominal, ele vai ter como núcleo um verbo e um nome, num só predicado, verbo e nome. E aqui também é a mesma coisa, verbo e nome. Gênio é um nome, né? Cansado tem função nominal também, tá? Então tá aqui o resumo para vocês. Resumo na verdade, a gente vai ver predicativo do sujeito, predicativo do objeto, a gente vai ver ainda a regência verbal, né, para falar da transitividade dos verbos, né, mas a gente vai falando por enquanto e vocês têm que ir acostumando com a ideia. Vamos lá? Existe, como vocês viram, o predicativo, né, do sujeito e o predicativo do objeto. E existe o predicado verbo nominal com o predicativo do sujeito e o predicado verbo nominal com o predicativo do objeto. Isso é importante de colocar na cabeça de vocês agora. O mar uivava agitado. O que eu tenho aqui? Quem uivava? O mar. Né? Uivava é um verbo intransitivo. O mar uivava. Tá? Agora, aquele agitado se refere a quem? Ao verbo uivar ou ao mar? O mar estava agitado. É um predicativo do sujeito. Né? E aqui o que eu tenho? Quem chegou atrasado? A aluna. Né? Quem chega em algum lugar. Verbo intransitivo. Atrasada é uma característica do sujeito aluna. Então eu tenho aqui predicativo do sujeito. Predicado verbo nominal, predicado verbo nominal. Por quê? Uivar é um verbo, núcleo. Chegar é um verbo, núcleo. Agitado é o nome, núcleo. Atrasado é o nome, núcleo. E aí, aqui, o verbo de ligação fica implícito. O mar uivava e estava agitado. A aluna chegou e estava atrasada. Façam essa leitura, porque lá não vai aparecer o verbo ali. Vocês vão ter que perceber que ele está ali, tá? E aqui, núcleo, verbo, núcleo, nome. Núcleo, verbo, núcleo, nome. 2 predicados verbos nominais, tá? Com o predicativo do sujeito. Aqui eu tenho o predicado verbo nominal com o predicativo do objeto. Quem nomeou Ana gerente da loja? Foi o dono, sujeito. Quem nomeia alguém. Nomeou o verbo transitivo direto, Ana o objeto direto. Agora, gerente da loja não se refere ao sujeito, se refere a Ana, que é o objeto direto. Portanto, gerente da loja é predicativo do objeto. Eu tenho aqui também um verbo significativo e gerente, que é um nome. 2 núcleos, um verbo e um nome. Portanto, predicado verbo nominal. A única diferença é que aqui se constrói com o predicativo do objeto. Gravem isso. Existe predicado verbo nominal com o predicativo do sujeito,
as duas primeiras, e predicado verbo nominal com predicativo do objeto, que é essa aqui. Mais difícil de encontrar, mas tem também. Quando o concurso quer complicar, ele bota isso aqui lá no meio, tá? Acho que tá de bom tamanho. A atenção que vocês devem ter aqui no caso do predicativo do objeto, quando o concurso quer complicar, quer ver mesmo, se vocês estão estudando, eles fazem isso aqui. É com essa estrutura aqui que a gente chama de estrutura formal, na verdade, né? O predicado verbo nominal com o predicativo do objeto, numa estrutura formal, que é essa aqui, ó. Eles a nomearam presidenta. Uma estrutura bem formal. Eles colocam isso aqui, eles querem saber que tipo de predicado eu tenho aqui. Verbo nominal, né? Ah, vocês são capazes de me dizer que tipo de predicado eu tenho aqui? Tá aqui, pessoal. Eles nomearam ela presidenta. Tá? Percebam que essa é a estrutura formal e essa é informal. A gente fala assim no dia a dia. Eles nomearam ela presidenta. É assim que a gente fala. Tá ali a estrutura formal. Eu vou traduzir para a linguagem do dia a dia. É essa aqui, eles nomearam ela presidenta. Vocês viram, a gente viu na aula de pronomes, que eu não posso dizer nomearam ela, porque o ela é um pronome, o quê? Pronome pessoal do caso reto. Não tem preposição aqui. Ele não está como oblíquo. Não tem nenhuma preposição. Ele está aqui como reto. E o reto vai funcionar como sujeito. Aqui, ó, é um ele como sujeito. Eles nomearam. Só que tinha que ter uma preposição aqui para ser oblíquo. Não é? Tá errada essa estrutura. Como é que eu faço? Eu coloco um a. Eles a nomearam presidenta. Essa é a estrutura formal. E essa é a informal. Vamos fazer a análise sintática da estrutura informal. Quem nomeou? Eles. Nomearam quem? Ela. O verbo é transitivo direto. Ela é o objeto direto. Agora, presidente se refere a ela. Né? Mas eu não posso fazer essa estrutura. Essa estrutura é uma estrutura do dia a dia. A estrutura formal é aquela lá, que vai ficar da mesma forma. Eu passo daqui para cá. Quem nomeou ela presidenta? Eles. Nomearam o verbo transitivo direto. Quem foi nomeada? Ela. Ó, substitui o ela aqui. Né? E o presidenta se refere a ela também. Só que agora é um a. Eles a nomearam presidenta. Essa estrutura é a mesma que essa, ou essa é a mesma que essa e vice-versa, tá? Mas eu tenho aqui o quê? Um predicado verbo nominal. Por quê? Porque se constrói com o verbo significativo e com o predicativo do objeto, que é um nome. Ó, núcleo verbo, núcleo nome, tá? Parece difícil, né? Mas não é tão difícil assim. Se for necessário, deem um pause, né? E revejam isso aqui. A gente vai ver, claro, né, futuramente, sempre desenvolvendo mais o assunto, mas por hora é isso, tá? Espero não ter deixado ninguém nervoso, mas acho que ficaram, né? Em geral os alunos ficam, mas nada que vocês não tenham que rever a aula, pausar o quadro, copiar, análise sintática, gente, tem que ter mais cuidado e mais atenção, tá? Gostaram da aula e ainda não está inscrito? Eu vou pedir para que se inscreva. Se já está inscrito, pode curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais.